Gente, vamos começar então? Boa noite, eu sou Marcos Barreto e junto com a gente está, além de todo esse povo, está o Aguilera. Aguilera, quer dizer boa noite também? Olá, boa noite a todos. É um prazer compartilhar esses momentos com vocês. Bom, hoje a gente tem uma noite aí, um pouco de perguntas e respostas aí para tentar, né, trabalhar um pouco aí com os temas da LGPD. Então, vou começar essa nossa conversa com uma brevíssima, mas breve mesmo, introdução, né, para falar da LGPD. Mas antes, né, eu vou pedir para a Guilherme contar um pouco da história dele, né, como é que ele chegou aqui, né, e depois aí em seguida eu conto a minha também e já toco falando. Pois não, eu venho da área de compliance, trabalhei muitos anos nessa área e havia sempre um grande desafio que era levar a compliance para empresas que não fossem aquelas empresas globais que atuavam em nível mundial. Então, esse desafio o Barreto me passou no ano passado e falou dessa oportunidade da gente desenvolver um trabalho que, sim, é claro, atende também as grandes empresas, né? Mas que tivesse um modelo para atendimento das empresas menores também. Ele tivesse uma lógica por trás e que facilitasse esse trabalho. E a gente começou a trabalhar num modelo que era voltado para cibersegurança e que ele tinha uma série de vantagens. E quando a gente estendeu esse modelo para a LGPD, nós vimos que realmente tinha uma força muito grande nele, a ponto de o Barreto ter proposto a elaboração de um livro focado na LGPD, e a gente desenvolveu com apoio também da Lara, do Rafael, cada um contribuiu com uma parte, e nós temos agora um livro que está bem formatado, ele tem uma abrangência não só da parte de TI, mas também para a parte do jurídico, e é isso que a gente veio compartilhar com vocês hoje. Legal, Guilherme. Bom, como a Guilherme falou, né, tem aí uma história de algumas décadas, né? A Guilherme também, né, tem algumas décadas, ele tem essa cara Eu jovem, sou assim, novinho, eu sou novinho, que é isso. mas ele tem aí uns par de décadas também, que nem eu. E um pouco menos, mas enfim, uns par de décadas. E então essa coisa, né, com cybersecurity, né, começou com justamente essa visão, né, depois de muitos anos, né, trabalhando, né, e não só pesquisando, como trabalhando, né. Então, bom, para quem já viu aí, né, eu dou aula na Poli há 35 anos né, entre os meus temas de pesquisa sempre teve redes e essa questão foi, né, derivando para coisas como criptografia e coisas como cibersegurança, assim por diante, né. E eu também tive, né, uma experiência, né, bacana em algumas empresas como consultoria e trabalhando muito próximo, na verdade, dessas empresas. Então, a gente acabou, né, entendendo que era uma boa chance da gente pegar e compartilhar esse conhecimento que a gente acumulou. Então, a Guilherme e eu, no começo, né, fizemos, como a Guilherme falou, essa longa revisão, né, de muitos normativos em termos de cibersegurança e fomos buscando questões que eles têm em comum. Então, a gente gerou uma grande síntese de uma visão bastante ampla de cibersegurança, eu vou falar em seguida um pouquinho dela. E nesse processo, com, né, a aproximação, aliás, né, deveria ser hoje, né, a entrada em vigor da LGPD, né, com a aproximação da LGPD, a gente fez um recorte para a LGPD. Então, a gente pegou dentro, né, dessa análise ampla que a gente fez esse recorte que tem justamente a ver com a LGPD. Então, foi daí que a gente concebeu aí esse conjunto de coisas que a gente veio aí conversar com vocês hoje, né? Então, eu vou compartilhar minha tela para fazer, espero que dê certo, para fazer uma rapidíssima apresentação, realmente são pouquíssimos slides, né? Só para dar um pouco de contexto, né, à nossa conversa, né? E aí vamos em seguida, né, tocar a nossa conversa. Estão vendo bem a minha tela aí? Sim, está muito bom. Legal? Então tá. Bom, essa é a capa do nosso livro,
né, do livro, então, que escrevemos, Lara, Aguilera, Rafael e eu, que conta, né, uma boa parte disso que a gente vai conversar aí hoje, na realidade, né, esse livro marca o lançamento, hoje, né, esse webinar marca o lançamento oficial do livro, né, já que a gente não pode mais fazer uma coisa presencial, né, fazer um, uma premiere de verdade, né, a gente faz online e conversando com vocês sobre esse tema, né. Eu acho que é bom igual, né? Falta talvez um pouco do vinho, né? Falta um pouco do uísque, né? Mas é quase bom igual, vai. Bom, o livro marca também uma coisa que é muito bacana, né? Que é o lançamento da coleção da série Vanzolini de livros dentro da editora Blucher, né? Então, a Fundação Vanzolini, como imagino que todos vocês saibam, né, por estarem aqui, ela tem mais de 50 anos e ela foi, né, pensada justamente para fazer essa ponte entre a universidade e a escola, justamente num tempo, há 50 anos atrás, em que os programas de pós-graduação, inclusive, eram muito voltados só para o mestrado e doutorado. A gente não tinha nada aí para esse treinamento estilo MBA. E, né, a Fundação Vanzolini nasceu justamente para começar a trabalhar, né, com essa questão e levar, né, ideias da universidade para as empresas. E dentro, né, dessa das coisas mais novas que a Vanzolini tem feito, né, ela tem trabalhado mais fortemente na parte acadêmica e científica, né, e aí pronto, né, esse livro é parte aí desse esforço, né, e a gente tem o prazer aí de poder inaugurar essa série. O livro traz, né, uma introdução do professor Joaquim. O professor Joaquim, ele é o cara, né, em termos, né, de sistemas de gestão, então, né, ele que me ensinou, enfim, gerações, inclusive a mim, né, sobre o que é esse negócio e como é que esse negócio funciona. Ele trouxe essas ideias para dentro da Poli, disseminou lá em toda uma área de qualidade, né, que hoje, né, forma aí parte importante da atividade da Vanzolini na parte de certificação. Então, tudo isso uma grande celebração, na realidade, né, obrigado aí por todos que estão aí nos ouvindo, né, estarem juntos com a gente nesse momento, que é um momento tão especial, né, para muitas pessoas, né, e para a gente em particular. Bom, o enfoque que a gente traz para a LGPD é um enfoque que está centrado na questão dos sistemas de gestão. Por que isso é importante, né? Porque a gente precisa transformar as empresas, a gente precisa mudar hábitos, né? E aqui a gente faz, claro, né, o paralelo mais imediato com a gestão da qualidade, com a ISO 9000, de onde talvez esse grande pensamento dos sistemas de gestão se iniciou, mas eu tenho trabalhado até com as pessoas mais num exemplo que é o exemplo do meio ambiente, né? A gente, tipo, né, jogava bituca de cigarro no chão, eu fumava, né, nos anos 90, então eu dava aula fumando e apagava o cigarro, né? Eu não tenho o menor orgulho disso, gente, mas enfim, né, não dá para olhar o presente com olhos do passado, né? E então, ou olhar o passado com olhos do presente, melhor dizendo, né? Então, eu apagava o cigarro ali, né, na canaleta do giz, enfim, né? Eram hábitos ruins, né? Eu assistia a aula fumando, tudo isso. E, assim, é inadmissível fazer tudo isso hoje, né? Então, o que a gente está falando, que em 20 anos, se você começar a contar desde a Rio 92, em 20 anos, ou pouco menos do que isso, né, o mundo mudou, né? O mundo realmente mudou hábitos e o que era certo deixou de ser certo. E a gente está no limiar de algo parecido com justamente a privacidade de dados, né? Então, algo que é certo do tipo, né, perguntar, né, os tais dados cadastrais, deixa de ser certo. Então, a gente precisa transformar essas pessoas, né, transformar todo mundo e transformar a gente, pelo menos, né, a única forma que a gente aprendeu para fazer isso efetivamente foi com a aplicação dos sistemas de gestão. Então, a visão dos sistemas de gestão não é um software, tem um software também, ok, mas não é um software, né? Ele é, né, um conjunto de coisas, um conjunto de princípios, um conjunto de políticas, processos, normas, relatórios, contratos, né, enfim, é toda uma sistemática de trabalho e, né, onde se destacam os controles, que é justamente
aquilo que a gente no final do dia mais presta atenção, né? Porque o princípio a gente, desculpa a sinceridade assim, né? Mas o princípio a gente algumas vezes até esquece, né? Mas o que a gente precisa fazer a gente não esquece. A gente até esquece porque a gente precisa fazer aquilo, mas o que a gente precisa fazer a gente não esquece. E o que a gente precisa fazer no final do dia são os controles. Então, dentro dessa viagem, né, então, concebendo aí, né, esse tema de gestão voltado para a LGPD, a gente, na realidade, né, partiu de uma visão ampla, né, olhando todo o normativo para a cibersegurança, então a gente usou os normativos do Bacen, usou do NIST 27.000, 27.701, 31.000, enfim, uma série de normativos, né, fazendo uma coleção de mais de 1.400 controles. Então, assim, esses diversos normativos, eles enxergam essa visão, né, de uma forma ampla, né, mas para muitas direções distintas, né? Então, o que fizemos foi uma síntese desses mais de 1.400 controles em cerca de 200. E desses 200, a gente fez um recorte ali, para e passo, ponto a ponto da LGPD, resultando aí num conjuntinho de 32 controles. Então, o que a gente, né, vai conversar hoje é sobre esse recorte desse grande conjunto que a gente desenhou pensando em cibersegurança. Esse conjunto completo, ele enxerga, né, a questão de cibersegurança em 11 programas, na verdade 10 mais 1. Perdão, 12, né? O programa 0, né, é o programa de gestão, né? Então, é justamente o sistema de gestão propriamente dito, ok? Os outros, né, enxergam a questão de cibersegurança em várias dimensões. E dessas dimensões, o que está incluído no programa 6, né, de informações protegidas, é principalmente aquilo que nos afeta aqui em relação à LGPD. A gente tem partes em quantidade de negócio, né, partes em atitudes seguras, mas o grosso do que está na LGPD está dentro do programa 6. Já estava, né? Então, o programa 6 já existia. Então, né, quando a gente olhou a LGPD, a gente falou, poxa, isso se encaixa aqui. Essa visão, né, enxerga a questão, então, da LGPD e, portanto, né, cibersegurança também, olhando agora do ponto mais amplo também, nessas 4 dimensões. A dimensão jurídica, porque particularmente a LGPD tem muito, né, da questão jurídica. Na questão tecnológica, claro, né, porque a gente precisa se acertar com isso. Na questão cultural, porque é essencial que a gente transforme as pessoas, ou seja, quem faz no final são pessoas, e né, pessoas não estão tão acostumadas a jogar bituca de cigarro no chão. Então, a gente precisa trocar, né, o mindset, a gente precisa transformar as pessoas. E a gente mantém um olhar nos riscos, porque no final do dia, a gente precisa priorizar coisas, a gente precisa manter indicadores para saber se a gente está indo. E a visão de riscos, ela, né, agrega bastante, então, nessa visão. A nossa metodologia, né, está descrita no livro que, como eu falei, a gente está lançando hoje. Né? A metodologia chama Business Engaged Security Transformation, ou BEST. Então, o livro, vamos sortear 10 livros hoje, então fiquem até o final, né, os que aguentarem de fome, sobretudo, né, e no final a gente vai sortear, então, 10 livros aí entre os inscritos. A gente desenhou também um selo de acreditação. Por que a gente desenhou esse selo? A gente desenhou um selo porque, não só porque, né, esse é um jeito da gente contar para o mundo, né, que uma determinada empresa ela fez ou ela executa os controles da forma que a gente desenhou eles, mas sobretudo porque a gente tem essa expectativa, e é uma expectativa, acho que tem que ser a gente a fazer, né, o Brasil a fazer, essa expectativa que um dia, talvez, a NPD, né, realmente especifique esses controles, né, talvez baseados nos que a gente desenhou, talvez baseados em outros, enfim, né, podem haver outras visões, né, para o que é necessário para cumprir a lei, mas que dessa forma, né, ao fazer isso, a ANPD ou algum órgão, né, que venha substituí-lo, né, ela realmente dê essa sinalização para o Brasil de uma forma mais precisa sobre o que está, né, conforme a LGPD. Então, a LGPD tem aí
esse detalhamento, né, que até permitiu a gente fazer essa concepção dos controles, mas está faltando chancelar. E a gente, enquanto Fundação Vanzolini, a gente acha que a gente está numa posição boa de contribuir para essa discussão. Então, tem aqui, né, uma questão até um lado acadêmica, do outro lado prática, né, de que uma hora, e sei lá, assim que a NPD for efetivamente tiver em operação, né, que a gente efetivamente consiga ter esse estabelecimento. E o trabalho que a gente fez é uma contribuição nessa direção. Nesse momento, né, enquanto a gente não tem isso estabelecido assim, né, ok, temos um selo Vanzolini, mas quem sabe a gente passa a ter um selo Inmetro, um selo Brasil, né, realmente uma certificação, né, como deveria ser. No momento, claro, a gente chama de acreditação, porque não é uma certificação, justamente por ter sido aí criada dentro da Fundação Vanzolini. E, né, a história da Vanzolini realmente, né, ela permite a gente propor uma coisa desse tipo, ou seja, propor controles, propor o selo, porque realmente tem muita história. Então, bom, eu falei que ia ser muito breve, então eu terminei aqui, né, a nossa introdução da apresentação, né? Deixa eu só me achar aqui nesse zoom aqui para ver como eu volto para a tela cheia aqui. Para poder parar o compartilhamento. Achei aqui o botão. Beleza. Então, né, a gente já tem até uma pergunta, né? A gente tinha algumas perguntas aqui colocadas, né? Mas, né, a gente vai também respondendo aqui perguntas, né, da plateia. Eu vou pedir para a Dana até publicar a pergunta que ela mandou privadamente, né? Colocar aberta, né, para que a gente, então, possa, aí no chat, ter as perguntas. Eu vou começar, né, respondendo as perguntas que estão aqui no chat, né? E a gente tem mais algumas que a gente já tinha também, então vamos lá. Começando aqui com a pergunta de Rafael, só porque Dana ainda não colocou a dela. Bom, Dana colocou a dela. Dados pessoais, CPF, telefone pessoal, expostos em sites não oficiais, tipo cnpj.voc, possuem dados completos de e-mail. Alguns sites ainda têm endereços pessoais e telefones. Alguns clientes abriram CNPJ com endereço pessoal e estão de mãos atadas, uma vez que, mesmo solicitando, os donos dos sites não excluem. Então, a LGPD dá proteção a essas pessoas. Então, esses sites que não excluem vão ser obrigados a excluir a partir de agora, né? Então, pode, né, ser uma coisa mais fácil ou mais difícil, aí, dependendo do grau de adequação, né? E é todo um movimento, claro, né? Que vai acontecer aos poucos. E é de se esperar que a gente tenha, né, muitas idas e vindas nesse movimento, né? Ou seja, por quê? Porque essa certa confusão toda que tem acontecido, né, para a adaptação, né, para o início, enfim, da lei, né, realmente está permitindo que as pessoas adiem isso o máximo, né? Eu insisto, gente, não é uma boa ideia adiar isso, né? Porque em tese a lei entra em vigor, né, hoje, né, era para entrar em vigor hoje. Se ela não entrar em vigor hoje, né, a medida provisória precisa ser votada até o final do mês, senão ela volta a entrar em vigor hoje, ou seja, né, e aí você já vai estar atrasado, né? Aliás, eu diria que se você não começou a fazer, você já está atrasado, né? Uhum. Então, assim, os sites vão precisar ajeitar, Dana, né? Então, por isso que isso tem que acontecer. A outra pergunta é de Rafael Rui. Vocês mencionaram transformação cultural. Como acreditam que possa acontecer de verdade essa transformação? Vou pedir para a Guilherme responder. Sim. A área, se você olhar uma empresa, a gente imagina uma empresa como o prédio, como as máquinas, o escritório em si. No fundo, uma empresa ela é formada por pessoas. No caso de um plano de continuidade de negócios,
Uma empresa ela pode deixar de operar no endereço e vai operar em outro endereço, com tudo diferente, o prédio diferente, as máquinas diferentes, mas é a mesma empresa, porque são as mesmas pessoas. Então, no fundo, uma empresa ela só vai se tornar aderente a uma lei, alinhada com a lei ou com códigos de boas práticas, se as pessoas mudarem a maneira como elas trabalham. É claro que a gente diz, mas eu tenho um programa de computador que me ajuda, eu tenho uma série de coisas. Tem, mas se você já participou de implantação de novos sistemas, quando as pessoas não aderem àquela mudança, nenhum sistema novo, por mais completo seja, vai resolver o problema. Então, a transformação cultural ela é o core business, ela é o núcleo do que a gente está falando, né? E para que ela ocorra, é importante que as pessoas tenham uma aderência, despertem para o valor do negócio que está envolvido com aquilo. Então, enquanto muita gente está se perguntando, mas deixa para lá, a lei ainda não entrou em vigor, quando entrar eu penso nisso, está perdendo, na verdade, a oportunidade, porque essa transformação cultural, ela é algo que demora para acontecer dentro da empresa. Muitas vezes ela vai ocorrer de boca a boca, ela vai ocorrer com algumas lideranças internas. E nesse momento, quando você já inicia esse alinhamento com a lei, certamente vai levar um tempo para que isso ocorra, mas certamente você vai estar preparado quando, de fato, a lei, como colocou o Barreto, ela se difundir, as pessoas passarem a agir dessa nova maneira e também você tem que considerar que vai chegar o momento em que as sanções para aqueles que não estiverem em alinhamento com a lei vão ser pesadas, né? Então, você evita os riscos de grandes prejuízos no futuro, você já inicia um movimento interno na empresa, onde as pessoas vão passar a desenvolver essa cultura da privacidade, e isso, no final, a gente que trabalha nessa área enxerga a oportunidade da LGPD muito parecida com um iceberg, né? A gente está vendo só a ponta do iceberg, tá? Olhando aqueles 13% daquilo que está acima da linha d'água, que a gente está chamando de LGPD. Mas embaixo, o iceberg tem 87%. Então, essa mudança cultural vai se refletir em coisas muito mais profundas na empresa, que é a área, por exemplo, de cibersegurança, de governança de dados, que são todas coisas muito boas para a empresa aumentar a resiliência dela frente a problemas que ela venha a ter. Então, quanto antes começar essa cultura, essa transformação, melhor. E olha, não se enganem, viu? Porque a empresa pode ter 3 ou 4 funcionários e essa transformação começa com provavelmente o dono da empresa ou chamando as pessoas, falando: olha, agora a gente tem que ter uma nova maneira de encarar os dados pessoais. Ela começa tão simples assim. Então, vale a pena dar esse primeiro passo. A próxima pergunta é de Ana Lúcia. Minha empresa atua no B2B, a LGPD não trata da proteção de dados de pessoas jurídicas. Isso significa que estamos dispensados de fazer o trabalho completo? Olha só, Ana Lúcia, primeiro você tem os funcionários, né? Então, o trabalho com os dados dos funcionários, ele enfim, essencial aí, né? Então eles precisam ser cuidados como quaisquer dados pessoais, porque são dados pessoais dos seus funcionários, incluindo aí, esse é um problema muito sério para os RHs, né? Todos os atestados médicos, porque, né, as informações de saúde, elas são classificadas como informações sensíveis. Então, toda essa parte médica, né, que o RH tem acesso, ela precisa ser tratada com muito cuidado. Então, nesse aspecto, é igual. A lei também exige que, de toda forma, né, você, né, tenha o encarregado, etc. Porque, cara, da lei, né? Todas as empresas vão precisar nomear um encarregado. Então,
você precisa, sim, se conformar também nesse aspecto. Outra coisa importante que a gente tem no B2B assim, a gente quando começa a raciocinar, a gente vai percebendo, né, que nossa, é verdade, né? Por exemplo, né? Ainda outro dia a gente estava falando com uma empresa que tem a equipe de campo, sabe esse tipo de gente que instala coisa na casa das pessoas, né? Cara, se você vai instalar alguma coisa na casa das pessoas, né, você tem nome, endereço, né, telefone dessa pessoa, né? Uhum. E, e aí, de novo, você tem dados pessoais. Ah, mas você é só uma empresa que instala coisas assim, mas você tem essas informações. Então, mesmo para o B2B, e particularmente nesses casos, né, piorados, né, de equipes de campo, você vai precisar tomar todos esses cuidados, inclusive rever os seus contratos com essas empresas prestadoras de serviço, para que elas, né, elas aprendam o que deve ser feito, né? Então, por quê? Porque no final o controlador é você, então a empresa, por exemplo, X de TV a cabo, contrata, né, várias empresas aí pelo Brasil para fazerem essa instalação. A empresa que é controladora do dado, como a lei chama, é a empresa de TV a cabo. Então, quem tem a responsabilidade sobre tudo o que vai acontecer é essa empresa. Os outros, né, são o quê? São operadores, né? Dentro da nomenclatura que a lei usa, né? Então, são pessoas que vão fazer algum tratamento com esses dados. Então, possivelmente aí, né, fazer a instalação do equipamento na sua casa, fazer a manutenção. Então, elas são, né, a empresa controladora, né, nesse meu exemplo, a empresa de TV a cabo, ela é a responsável por tudo que acontece. Então, ainda que, né, quem divulgue o dado seja, né, uma pessoa, né, ali contratada, né, a responsabilidade primeira, né, é da empresa controladora. O operador, sim, ele é corresponsável, né? Ele tem uma responsabilidade dentro dos limites da sua atuação, então ele tem uma responsabilidade, mas, né, ele também é corresponsável pelo que está acontecendo. Então, né, imagina esses casos, e aí vai, né? Porque eu tenho uma franquia, né? E, enfim, aí a coisa vai se espalhando, né? Tem uma rede de lojas, então as coisas vão se espalhar. Mas minhas lojas só vendem para empresas, né? Mas não faz diferença, porque, né? Porque acabam também, no final do dia, trabalhando aí com os dados pessoais. Então, sim, é diferente empresas B2B de empresas B2C, mas, né, a preocupação é grande também, né, principalmente, como eu falei, para essas que têm equipes de campo. Uhum. Eu vou seguir aqui, né, para a gente, já tem muitas perguntas aqui na lista, então vamos lá, vou Uhum. seguir, ser um pouco mais resumido nas respostas até, para a gente Uhum. ter a oportunidade de falar, responder todas as perguntas. A próxima é de Roberto Freitas, que pergunta sobre o selo, né? Já tinham me perguntado anteriormente sobre a geração de um selo que comprovasse que determinada empresa tivesse passado pelos processos de implementação e adequação da LGPD. Estes selos que vierem a surgir, como mencionado, não teriam que ter uma avaliação da NPD? Aguilera, quer responder? Sim, você tem razão, Roberto. A ANPD, ela é que vai definir quais são os padrões mais adequados que as empresas têm que implantar para atender a lei como um todo, o que chamaríamos de boas práticas, né? Agora, a ANPD, ela está sendo criada ainda, né? Então, existe um consenso no mercado que quem quiser contribuir para que esses padrões se fortaleçam, se estabeleçam, está totalmente aberto. O Barreto colocou aqui que o selo da Vanzolini é de acreditação, né? Mas nós estamos muito bem fundamentados, tanto na lei quanto nos princípios de gestão. Então, a nossa proposta ela é forte nesse sentido, né? É claro que a NPD ela vai avaliar diversos padrões e vai definir, olha, quem seguir esse padrão tem a oportunidade de ter um selo, né? Esse selo também ele é equivalente, por exemplo, quando você faz uma certificação, por exemplo, na área de segurança, a 27.000, né? A área de segurança da informação,
ela não é totalmente, ela não cobre totalmente a LGPD, mas ela tem princípios de accountability, de controle, de gestão de acesso, princípios que o próprio texto da LGPD recomenda, né? Então, o fato de você ter um selo já ajuda na visão da ANPD, reconhecer o seu esforço, e quando chegar o momento que houver uma maturidade e um consenso no mercado, a própria ANPD vai dizer, olha, esse selo é o que melhor cobre, ou esse conjunto de certificações é o que melhor cobre. Então, vamos aguardar, mas também vamos dar a nossa contribuição, isso vale a pena, para aquilo que são orientações de sucesso, né, que tragam, que acrescentem e facilitem a vida de quem quer fazer o alinhamento com a LGPD. O ideal é que a gente tenha um sistema como o sistema de certificação, em que há uma coleção, né, de princípios, ou de, enfim, que devem ser, todo mundo que quer dar a certificação, né, segue. E que não é só o selo, né, assim, tem um monte de coisa para fazer na realidade, né, e aí o ideal, claro, é que uma hora, né, a NPD publique algo desse tipo, né? Então, o nosso selo, como ele segue, né, justamente toda essa visão, né, ISO de sistema de gestão, então ele o nosso jeito de ser é um candidato, aí uma proposta para se transformar talvez em um padrão, né? Claro, precisa ser discutido, precisa ampliar a discussão, né? A gente fez num grupo pequeno, mas enfim, mas é um ponto de partida, sem dúvida. Uma oportunidade. Prosseguindo aqui, a gente tem M. Berton, né? Naturalmente, estamos falando de dados pessoais em essência, mas estamos lidando, em alguma medida, com um conflito entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Veja que, por força da Lei de Acesso à Informação, muitos dados pessoais de servidores públicos encontram-se divulgados. Bom, vou falar pessoalmente nisso, né, porque no final, como professor da USP, eu caio justamente nesse caso, né, então eu vou falar em causa própria, aqui, né, analisando a minha própria situação. Então, dentro, né, do jeito que a LGPD entende, né, não é que é proibido fazer isso, né, ou você, né, divulgar, né, o nome e o CPF da pessoa, né, e até o salário, né, no caso aí dos funcionários públicos como eu, né, então meu salário está, né, na internet. Isso não é um problema, isso não contraria a lei em nenhuma medida, né? Então a lei não proíbe essas coisas, né? Então o funcionário, o que tem que haver, isso sim, né, e existe, né, é que o funcionário, ele ao ser, né, contratado como funcionário, ele concorda com essa exigência da lei de acesso à informação, e que isso vai acontecer. Então, né, ele tem a opção de não se tornar funcionário público, por exemplo, né? Ok, é uma opção. Então, assim, não há em essência, não há realmente um conflito, né? O que há é justamente uma condição que o funcionário já estava submetido, né, a essa condição dessa publicação, e ele continua submetido, e a LGPD não é contrária a isso. E nem poderia ser, porque, né, no final do dia, a Lei de Acesso à Informação, de uma forma geral, né, não fala especificamente dos salários dos servidores, né, mas a Lei de Acesso à Informação é, de forma geral, uma coisa bastante positiva dentro, né, da visão de transparência dos governos. Né? Então, no final do dia, é algo que vem para somar. A próxima pergunta vem da Cíntia Corrales, e muita gente tem perguntado, será que essa lei vai mesmo pegar no Brasil? Pois é, Cíntia, esse negócio do Brasil não é fácil não, né? Todas as empresas que possuem... Já pegou, né? Então, né, já pegou. Então, todas as empresas que possuem negócios com a Europa, sejam as que primeiro têm adesão, mas, enfim, as empresas que têm negócio com a Europa, sim, né, a GDPR, né, obriga, né, as empresas. E as demais? Aguilera, fala um pouco aí qual é a visão que você tem, né, para essa questão. É interessante, eu não sou da área jurídica, mas tenho acompanhado esse debate
desde que foi proposta a GDPR na Europa, né? Em termos jurídicos, no mundo inteiro, está havendo uma mudança muito forte nesse sentido, né? Como se essa questão de privacidade de dados tivesse chegado o momento dela. E a legislação que mudou na Europa, ela não foi só por questões jurídicas, né? Houve um movimento muito grande e ele se intensificou com a promulgação da lei europeia, no sentido de você considerar que o direito à privacidade é, na verdade, um direito natural das pessoas, né? Da sociedade como um todo, né? Então, você tem o direito de controlar o que fazem com a sua informação. E veja que essa frase já é forte, né? Porque são os seus dados pessoais, eles não são de outras pessoas, né? E eu acho que isso talvez seja a mudança que tem que haver na sociedade de um modo geral, e nos meios jurídicos ela já ocorreu, né? Então, eu estava falando assim que a LGPD já pegou, ela pegou no seguinte sentido, que o Ministério Público, com base nas leis que já existem aqui no Brasil, ele tem aplicado multas bastante fortes aí, a da Microsoft ocorreu foi muito grande e ocorreu no final do ano passado, e o Ministério Público está entendendo que, mesmo antes da LGPD entrar em vigor, nós já temos leis suficientes para identificar o abuso do uso dos dados pessoais e que são passíveis de multa e são passíveis de proibição de operação desse tipo de empresa. Então, eu não veria só as empresas que exportam e que estão ligadas à GDPR. Eu viria, na verdade, como uma mudança que está ocorrendo em toda a sociedade, onde você chegar, como falou o Barreto, você chega na farmácia e a pessoa pede um documento seu, ou você vai num escritório, num determinado edifício, e a pessoa registra o seu documento e a sua foto, e você se pergunta, mas por que precisa disso, né? O que eles fazem com esse tipo de informação? Então, está havendo uma consciência, uma maturidade da sociedade, e a lei, e em especial o Ministério Público, ele reflete isso daí, na medida em que ele cobra das empresas esse respeito, essa atenção pelos dados pessoais, e cobra que o direito das pessoas a controlarem suas próprias informações, esse direito seja plenamente exercido. Então, eu não vejo isso nem que é uma lei que não vai pegar, muito pelo contrário, e nem que ela não está em operação, ela já está. Basta ver as multas que o Ministério Público tem aplicado, especialmente em Brasília. Só rapidamente complementando, os planos de saúde têm feito uma grande pressão, né, sobre hospitais, clínicas, etc., para que haja, então, a adequação LGPD. Porque eles são culpados, no final do dia, como controladores dos dados, né, dos segurados. Então, isso faz com que, né, eles se mexam, justamente, né, porque quem tem medo, né, então, e se mexam para fazer esse compliance. Então, a própria pressão de mercado, né, e a pressão Europa é uma pressão importante, né, a pressão na área da saúde, né, já é uma pressão importante. Então, isso vira aquele efeito de gravidade, né? Quando tem um monte de gente já indo para esse lado, o resto vai junto, porque tem que ir, né? Porque agora não tem mais jeito. Só relembrando aí uma outra coisa importante, né, que a Europa tem, né, afrontado os Estados Unidos nessa questão. Por quê? Porque os Estados Unidos não tem uma lei federal de proteção de dados e a Europa exige que a negociação com países só permite, né, a negociação com países que tenham, né, uma legislação federal ou que, né, tenham características específicas em contratos particulares. Mas, enfim, de toda forma, a Europa também, né, está aí começando uma briguinha, com os Estados Unidos, né, uma pressão, na realidade, né, para que haja essa
uma lei federal nos Estados Unidos. Já que a gente falou de saúde, a próxima pergunta é de Marta Simas, né, que pergunta de exemplos de aplicação no setor da saúde, né? Então, a gente teve, né, um grande hospital, eu não vou dizer qual, né, mas um grande hospital, né, apesar da LGPD ainda não estar tecnicamente, né, é o famoso período do vacatio legis, né, ela então, né, ela não precisa ser invocada para que haja, então, essa até punição, como a Guilherme falou, né? Então, a gente teve um grande hospital paulistano que recebeu uma grande multa, usando como base, né, na realidade, a Lei de Proteção do Consumidor o Marco Civil da Internet, né? Então, assim, a gente já tem um framework legal que já permite ações desse tipo e ele só aumenta, né, com a LGPD, torna as coisas mais específicas com a LGPD. Seguindo na nossa lista de perguntas, a gente tem a próxima do Jorge Viana. Atualmente, ao acessar um site, temos nossos dados registrados, mas sabemos que outros sites não identificados também pegam essas informações. Como podemos exercer o nosso direito se não sabemos que sites têm os nossos dados? A Guilherme quer responder? Sim. Isso só expõe essa prática, esse viés, e você coletar dados e passar para outros sites ou outras empresas sem dar uma justificativa para eles. Quando você analisa cada parágrafo da lei, você vai ver que ela endereça exatamente essa questão. Quer dizer, se você recebe dados pessoais, você tem que justificar por que esses dados estão sendo coletados, você tem que esclarecer para o titular do dado qual é o tratamento que você vai dar a ele, com quais pessoas você vai compartilhar os dados, por quanto tempo você vai guardar esses dados, e você tem que, para atender esses direitos do titular, você tem que atender requisições que ele faça. Por exemplo, ele vai perguntar para você, vai perguntar para a empresa que está coletando os dados ou que se responsabiliza pelo site, ele vai perguntar que dados você tem que são meus. Ele pode perguntar com quem você compartilha esses dados. E aí você vai dizer, mas a empresa pode não fornecer as informações que o titular está pedindo. Pode, e ela está violando a lei. A lei é clara, ela tem que fornecer isso. E se ela não fornecer, o titular pode solicitar à ANPD a intervenção, e a ANPD então vai pedir um relatório de impacto de risco de privacidade, exatamente para saber todos os pontos que a empresa, como ela coleta, trata, compartilha. Então, o que antes a gente estava sozinho nessa história, era só você pedindo para um site as informações ou pedindo para eliminar essas informações, a lei deixa claro que todos são responsáveis, a lei identifica a ANPD como sendo, estando do lado do titular, solicitando o cumprimento da lei e atribuindo sanções para quem não cumprir com os requisitos da lei. Então, eu diria assim, com a ANPD e com a lei, você pode se dirigir diretamente ao site, se não for atendido, se dirige à ANPD e ela vai fazer por onde para que essas informações, ou para que o seu direito como titular seja legitimamente exercido. Legal. A próxima, acho que não é propriamente uma pergunta, mas é um comentário da Andrea. Adaptamos o sistema de base de pessoas para render a LGPD, realmente a mudança cultural está mais complicada que o sistema. Então, né, gente é um bicho complicado, né? Realmente não é, gente é um bicho complicado. O problema dos sistemas são os usuários, né? Se não tivesse usuário, estava tudo O resolvido. sistema era ótimo. Era pois ótimo. É. E se não tivesse gente trabalhando nas empresas, também era fácil fazer Mais essa mudança. ainda, né? Então, vamos seguir aqui. A gente tem, né, José Lourenço perguntando, a figura do DPO tem que ser uma pessoa como responsável ou pode ser um comitê, por exemplo?
Zé Lourenço, essa história o nome, né, na lei é encarregado, né? Só DPO é uma expressão que o mercado tem usado aí como referência à LGPD, mas tem até umas diferençazinhas aí, né, entre uma figura e outra. Mas a lei, né, e há um grande debate, inclusive, né, teórico, sobre se o encarregado deve ser uma pessoa natural, como até constava da primeira versão da lei, né, ou se pode ser simplesmente uma pessoa, e, portanto, até uma pessoa jurídica, né, como alguns querem, né, que isso seja possível. Então, essa é dessas coisas ainda que a gente provavelmente vai acabar no Supremo, né, como muitas coisas acontecem nesse país, né, a discussão acaba no Supremo. A gente espera aí que a NPD traga esse entendimento, mas provavelmente vai acabar arguído e vai acabar no Supremo. Então, assim, em tese, e aí, né, se pode ser um comitê, né, a lei fala de pessoa, né, no singular, ela não bota no plural, mas você pode ter, né, pessoas distintas com processamentos distintos, né? Então, né, não se exige, né, na lei que a empresa tenha um único encarregado, né? Ela pode ter mais de um e aí divididos por responsabilidades, né? Ou seja, pelos processamentos que são realizados. Então, realmente esse é um desses pontos em que, né, eu até poderia falar minha opinião, mas a minha opinião, né, não serve de nada, né? Porque isso realmente é uma discussão, né, que está aí esperando uma decisão, provavelmente uma decisão da ANPD. Continuando, a gente tem Renata perguntando: na prática, a maioria das pequenas e médias empresas nem sequer possuem softwares oficiais por restrições financeiras. Como convencê-las a investir na adequação da LGPD? Quer falar, Agüero? Sim, essa é uma boa pergunta, né? Em primeiro lugar, a LGPD ela se refere a dados pessoais não apenas no formato digital, mas também dados em papel, por exemplo, né? Aquele famoso arquivo do RH, né, que tem fotos e atestados médicos das pessoas, ele também faz parte desse controle da LGPD. As empresas pequenas, isso é interessante, a ANPD ainda não se manifestou, por exemplo, se vai haver distinção das pequenas e das maiores, né? Mas eu vou citar aqui um exemplo que talvez possa elucidar como que a gente encara, né? Primeiro, a questão do problema, né? Eu, por exemplo, com essa questão de restrição social, a minha feira tem sido feita pelo WhatsApp, né? Então, eu mando a lista do que eu quero e o sujeito entrega aqui no meu edifício. Eu estou achando fantástico isso, né? Mas veja, eu passo para ele os meus dados, né? Ele sabe onde eu moro, ele tem inclusive o meu telefone, o meu nome, e para que ele faça essa entrega aqui semanalmente, ele tem dados pessoais meus, né? Mas veja, ele é um feirante, ele tem uma banca na feira, né? Ele provavelmente não tem isso num outro sistema sem ser no celular. Mas eu que sou dono dos dados pessoais, independente da LGPD, eu não gostaria que ele compartilhasse o meu nome, o meu endereço e, eventualmente, até as transferências bancárias que eu possa fazer para outras pessoas, né? Então, naturalmente, quando a gente compartilha os dados com alguém, e nesse caso é de uma maneira bem específica, qual é o serviço que ele está prestando, eu estou esperando dele uma atitude ética. Eu não quero que ele divulgue esses dados, né? Então, se você imaginar que essa pessoa ela está trabalhando com dados pessoais meus e tem a LGPD, o que se espera? Espera que ele controle esses dados, que ele não compartilhe com outras pessoas, que ele faça um controle, que ele me avise se houver algum problema com os dados, por exemplo, do celular dele ter sido clonado, né, o WhatsApp ter sido clonado, que ele me avise. Então, a gente está falando da lei e, nossa,
é claro, tem páginas e páginas ali descrevendo os detalhes, mas os princípios dessa privacidade, eles são muito simples, né? A ponto de você conseguir controlar, imagina que você seja uma pequena agência de turismo, 2, 3 pessoas trabalhando. Você pede os dados do seu cliente e passa esses dados para uma agência internacional ou para uma agência que vai fazer o receptivo seu quando você chegar no ponto de destino, né? O que se espera é que ele use esses dados apenas para fazer isso, que ele não venda seus dados, que ele te informe se você perguntar, olha, com quem você compartilhou? Ah, eu compartilho com essa empresa que faz o receptivo, eu compartilho com a empresa que vende as passagens. Então, esse controle do que você faz com os dados dos outros, ele é um controle natural. Você não precisa ter um sistema para controlar isso. Talvez você controle com um caderno e uma caneta e você esteja anotando isso daí. E isso é mais do que suficiente, porque um dos princípios que a ANPD definiu para aplicar as sanções da lei é qual é o empenho que você teve na proteção, se você auferiu ou não alguma vantagem com a venda desses dados, se você é cuidadoso com os dados de terceiros. Então, veja, esse bom senso ou essa atitude, ela é mais que suficiente, mesmo para uma pequena empresa, dela não deixar, por exemplo, os dados dos clientes em cima do balcão, dela guardar numa gaveta a chave, ou dele avisar, ou caso haja algum problema com aqueles dados. Então, são todas questões para empresas pequenas, são questões simples de proteção que já são eficazes, e a gente nunca pode esquecer que as pequenas empresas também têm órgãos de classe, também têm órgãos de apoio no governo que já estão lançando no mercado cartilhas para que o conceito seja entendido e para que mesmo os pequenos tenham esse cuidado com os dados dos seus clientes. Muito legal. Bom, a gente está aí se aproximando do fim, né? Então, infelizmente, vou ficar algumas perguntas aí para responder. Vou deixar aqui o meu e-mail, né, no chat. Então, depois eu vou pedir aí para aqueles, né, que tiverem perguntas, né, para escreverem para a gente vai tentar responder, né? E vamos ao momento mais esperado da noite, né, que é justamente o sorteio, certo? Então, a parte divertida é o sorteio. Bom, eu nunca fiz isso online, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, né? Na minha tela, eu peguei aqui um programinha que sorteia números, né? E eu tenho a lista dos inscritos, né? Aqui, né? E espero que a minha lista esteja completa, né? Então, eu vou compartilhar minha tela. A gente tem 249 aqui, né? Então, vamos lá, compartilhando tela, tchan, 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 rufar os tambores, né? Grande momento da noite. Estão vendo aí a planilha com os nomes? Sim, estou aqui. Tá aí? Então, vamos lá. Aguilera, que é o nosso, né? Espera aí, deixa eu fazer de novo o sorteio. Eu usei aqui o site para testar. Vamos lá de novo. Site meio lento. Desculpe aí. Deixa eu começar de novo aqui. Grande momento. Vamos então sortear 10 números entre 1 e 249, que é o número de inscritos, ok? Cruzem os dedos. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Então, os sorteados são... Rufem os tambores, né? São esses aqui. Então, para essas pessoas que forem sorteadas, eu vou ler os nomes agora, né? Eu não tenho o endereço das pessoas. Então,
né, por favor, né, me mandem um e-mail, né, para que a gente possa aí encaminhar o livro na casa de vocês. Então, o 221 é o 221 é a Vanessa Vale. Muito bem. Okay? Então, Aquileira, você pode anotar os números para mim, por favor? Pois não, estou anotando já. Porque a lista a gente tem, é só os números. 228 é o Wellington Ávila. Perfeito. 227, puxa, tem todo número perto aqui. 227 é o Waidec Júnior, eu acho que é o nome. Waidec Júnior. Os 163 é a Paula Osório Rosa. O 198 é a Samantha Belbicho, é isso? Balbicho, Belbicho, alguma coisa assim. Belbicho. Belbicho. Isso. Esse foi o? 198. 198, né? 126, 126, o Marcelo Patrício de Souza. Isso aí. O 232, cadê ele? 232, Roberto L, eu não tenho mais nada aqui, só Roberto L. O 137, Marileide Mota. 56, Denise Zuin. Certo. E, last but not the least, 194, que é a nossa querida Rosângela Silva. Ok? Perfeito. Então, esses são, né, os nossos vencedores. Então, por favor, né, todos, né, mandem aí um e-mail para mim, né? Tem algumas pessoas que falam, poxa vida, né? Então, o Roberto L. que ganhou, por favor, mande um e-mail aí, né? E eu não consigo controlar aí quem estava e quem não estava, né? A gente vai fazer uma outra promoção aí, né? Um outro lançamento, né, online do livro, né? E aí a gente vai tentar achar aí o e-mail, quem está perguntando, tentar achar o e-mail aí no Simpla, né? Para ver se é possível, pelo menos, a gente conseguir o e-mail das pessoas e entrar em contato com os vencedores, tá bom? Então, por favor, mandem para o meu e-mail, né? Que está aí no chat, vou escrever de novo, marcos.barreto@usp.br. Tá legal, minha gente? Então, assim, muito obrigado, né? Foi muito bom, assim, estar aí com vocês essa noite. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas, né, como eu falei, quem tiver outras perguntas, por favor, né, encaminhe. A gente está aí para ajudar a fazer isso acontecer, né, e realmente aí discutindo. O meu e-mail está aí no chat, vamos lá, né, aí, por favor, mandem o seu endereço para a gente poder encaminhar o livro, tá bom, minha gente? Muito obrigado, uma noite e até a próxima, se Deus quiser. Abraço grande, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.